Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Claudinei. Capítulo 13. O posto de triagem número 9. Ao acordar, não sabia dizer onde estava, nem quanto tempo tinha dormido. Poucos objetos e a cor branca de todos os móveis indicaram-lhe que estava num hospital. Ao seu lado, lendo um livro, calmamente, estava aquele jovem forte que o atendera. Percebendo que o enfermo despertara, disse-lhe profundamente comovido: Graças a Deus, graças a Jesus, você está aqui conosco. Louvado seja o Senhor. Ato contínuo, pousou a mão sobre a de Elysian. O enfermo registrou em todo o corpo agradável sensação de eletricidade de pequena voltagem, assim como se fosse um tênue choque elétrico de trânsito lento por todos os seus nervos. Disse o jovem forte. Meu nome é Clemente, sou atendente de enfermaria e aqui é o pronto-socorro denominado Posto de Triagem número 9, onde você já está mais ou menos há 2 meses e ficará ainda o tempo necessário. Quando estiver apto, será transferido para uma colônia de mais felizes atividades. Aceite minha amizade. 2 meses? Sim, Elysian, 2 meses. Esse foi o tempo de adormecimento preconizado pelo diretor deste posto para que você se refizesse com o salutar tratamento sonoterápico que lhe foi aplicado. Elysian queria perguntar 100 coisas ao mesmo tempo. Absolutamente sem entender nada, perguntou. Posto de triagem? Exatamente. Existem entre a atmosfera física e a atmosfera astral algumas centenas de instituições como esta. A atmosfera física e a atmosfera astral? Meu caro irmão, substitua essas palavras por terra e céu, e considere que a vida é permanente, é total, é eterna nos 2 lugares. As condições em que vivemos é que mudam sempre e mudam muito. Ora temos um corpo material, feito de carne e osso, e vivemos com ele na terra. Ora temos apenas um corpo mais leve, como agora temos eu e você, para continuar vivendo não muito longe da terra. Isso é o que distingue o homem encarnado do desencarnado, ou, como habitualmente se diz, os vivos dos mortos. Em outras palavras, essa diferença de densidade dos corpos é o que os homens chamam de vida e morte. E é claro que estão errados, como você mesmo pode agora perceber, já que a morte não existe. Somente existem as transformações da matéria. Nós, aqui, por exemplo, deixamos o envoltório físico, mas não perdemos nossa individualidade. Utilizamos um outro corpo, muito mais delicado, muito mais sutil e invisível mesmo para os que ficaram na terra, ainda envoltos pelo corpo de carne e ossos. Arrematou, dizendo: é com esse outro corpo, que aliás sempre esteve conosco, que seguimos vivendo. Elysian estava perplexo. Haviam muitas dúvidas no seu pensamento. Sempre fora um moço educado e respeitador, e por isso não se atrevia a questionar seu interlocutor. Intuitivamente, respeitara Clemente desde que o vira. Identificara nele bondade e afeto, traduzindo-se em superioridade espiritual. Esforçando-se para não ser inconveniente e menos ainda agressivo, olhou Clemente com admiração e percebeu no novo amigo a permissão que ia pedir para dirigir-lhe algumas perguntas. Senhor Clemente, sem que caracterize desrespeito de minha parte, gostaria de pedir-lhe maiores esclarecimentos para tudo que me disse. Dessa forma, eu não entendi direito o fato de ver meu corpo atingido e traumatizado pelos tiros e eu estar distante dele como se eu fosse uma cópia. E ainda,
Embora aqui meu corpo seja mais leve, conforme sua informação, sinto-o tão pesado quanto antes. Com tolerância e compreensão, Clemente respondeu. Caro amigo, caro Elysian, não me chame de senhor, pois somos quase da mesma idade. Compreendo suas dúvidas e, muito melhor do que por palavras, vou oferecer a você respostas mais objetivas, porque alicerçadas na própria constatação das verdades. Convido-o a um relativo esforço em se levantar desse leito e em tentar andar alguns passos, contando com meu amparo. Assim sendo, Clemente colocou a destra no frontal de Elysian e, mediante suave pressão, iniciou com a outra mão sob a nuca do paciente um lento movimento para erguimento da cabeça dele. Parecendo que sua mão direita estivesse imantada à testa do jovem, aderiu a ela por magnetismo. Sempre a mão direita na minha testa, pensou Elysian. Auxiliado, Elysian ergueu-se e colocou as pernas para fora do colchão. A destra de Clemente permanecia aderida à sua testa. O enfermo ficou de pé. Vamos caminhar um pouco, sugeriu Clemente convidativo, tirando a mão da testa e oferecendo-o a Elysian. Elysian percebeu com grande espanto que seus pés não tocavam no chão. Instintivamente ensaiou movimentos de passos, mas percebeu que, por processo absolutamente desconhecido e de indefinível sensação, agradabilíssima, conseguia deslocar-se, conquanto lentamente. Sem realizar qualquer movimento físico, deixaram o quarto como se estivessem flutuando a cerca de um palmo do chão. Mãos dadas, traspassaram o local do quarto, chegando a um imenso corredor, que muito se parecia com uma hospedagem ou um grande hospital, porque existiam à esquerda e à direita dele dezenas de quartos idênticos ao que tinham acabado de deixar. Disse Clemente. Fixemos nosso pensamento em Jesus, nosso bondoso amigo, para que possamos realizar esse pequeno, mas muito proveitoso passeio. Elisa lembrou-se do padre Chevry, que muitas vezes lhe falara desse mesmo homem chamado Jesus, sempre falando bem dele. Não se contendo, perguntou a Clemente. Você conhece o Senhor Jesus? E ele próprio, respondendo, continuou. Seria o mesmo homem que foi muito judiado faz muito tempo e, embora não sendo culpado de nenhum crime, perdoou os seus malvados perseguidores e assassinos? Com um sorriso sereno e grato, Clemente anuiu com um gesto de cabeça e completou. Sim, é sobre o mesmo homem que estou falando. Mas agora, para conseguirmos nosso intento, é necessário que pensemos nele de forma positiva. Lembremos dos seus incontáveis exemplos de humildade e de perdão, maravilhosamente demonstrados durante toda a sua vida. Ao morrer no tormento da cruz, o mestre dividiu a história da humanidade, legando a todos os homens a incomparável e eterna lição de amor, pois reconhecendo a ignorância espiritual dos seus assessores, rogou a Deus que os perdoasse, pois não sabiam o que estavam fazendo. Foi inevitável que Elysian remoesse no íntimo uma comparação sobre ele e Jesus, ambos mortos por engano. Como se captasse os pensamentos do enfermo, Clemente olhou-o fixamente e disse: Não devemos jamais nos comparar com ninguém, pois cada criatura caminha na estrada que ela própria construiu para a sua vida. Ademais, é imperioso reconhecer que Jesus era todo bondade e amor e não tinha quaisquer dívidas para com os homens. Sua missão foi inolvidável exemplo de desprendimento e fraternidade, pois deixou-se imolar para que seu verbo atravessasse as fronteiras dos séculos e milênios,
o que de fato aconteceu. Quanto a nós outros, seus pequeninos irmãos, lutamos intimamente com nossas culpas acumuladas nas muitas vidas com as quais fomos brindados por Deus, para que, aprendendo sempre, possamos um dia chegar aos pés do Mestre. A suave advertência funcionou. Elisa sentiu que todos os fatos que o envolviam formavam um grande quebra-cabeça, cujas peças começavam vagamente a encaixar-se. Mentalmente orou o Padre Nosso que o Padre Xavier lhe ensinara e foi com incontida surpresa e alegria que percebeu que sua velocidade, no deslocamento sem tocar os pés no chão, aumentava gradativamente. Após percorrerem todo o corredor, talvez com mais de 100 metros de extensão, chegaram a um grande salão cujo teto, redondo, era uma abóbada côncava e toda irisada de luzes multicoloridas, as quais, embora fosse dia, brilhavam intensamente, iluminando o já claro recinto. Uma grande placa luminosa, afixada numa das paredes, defronte à entrada principal, continha os dizeres: Posto de triagem número 9. Bem-vindos todos. Direção atual, Dr. Roboels. De alguma forma, Elysian sentiu-se reconfortado, pois o quadro continha todas as informações em francês, o que lhe confirmava com alegria estar em território da sua querida pátria, a França. Havia uma pequena plataforma com uma mesinha, onde uma freira anotava num grande livro, o maior que Elysian já vira, todo o movimento de entrada e saída das pessoas. Com efeito, havia muito movimento naquela portaria. Adultos e jovens de ambos os sexos entravam e saíam, todos de forma tranquila. Elysian não viu crianças ali. Clemente dirigiu Elysian até a plataforma e só então, ao chegarem, desligou sua mão dele. Instantaneamente, Elysian baixou, passando a sentir o piso do salão sob seus pés. Irmã Criandelli, louvado seja Jesus Cristo, disse Clemente à freira. Louvado seja e sempre, respondeu a irmã. Com a devida permissão do Dr. Roboels, iremos, Elysian e eu, passear por 2 horas no Jardim da Primeira Amizade. Após anotar, a irmã entregou 2 crachás cor-de-rosa, os quais, sem dificuldade, aderiram respectivamente às camisas dos 2 jovens, sem alfinetes, sem cola, sem grampos, sem nenhum tipo de prendedor. Pensou Elysian. Positivamente, tudo aqui é bonito e bom, mas eu voar e esse crachá prender-se sem mais nem menos na minha camisa, isso já é demais. Acho que estou no céu, concluiu pensativo. Entre nostálgico e curioso, passou a mão lentamente pelo crachá e lembrou-se da sua infância, não muito distante, quando recebera de presente 2 pedaços de ferro que tinham a qualidade mágica de atrair agulhas, alfinetes, pregos. Seria a mesma mágica? Pensou. Acompanhado de Clemente, conseguiu deslocar-se para o exterior do grande salão, caminhando por seus próprios meios. Chegando à soleira do portão de entrada, deslumbrou-se sentindo invadir-lhe imenso e doce êxtase, nunca dantes experimentado. Seus olhos mostravam-lhe primoroso jardim, de grandes proporções, harmoniosamente dividido em ruelas, as quais, sem exceção, tinham seus traçados definidos por flores, as mais belas. Delicioso aroma floral invadiu-lhe os pulmões. Dizer que tipo de flores eram aquelas era impossível.
Embora conhecendo bem as coisas do campo, nunca tinha visto nada igual. Seu assombro transformou-se em sensação de bem-estar e harmonia, de calma e paz, de conforto e tranquilidade. Os perfumes das flores dançavam no ar, em nuances agradabilíssimas. Ia dizer alguma coisa do tipo: quais caprichosos jardineiros tinham, com tanta competência, plantado e cultivado tão formoso jardim? Mas o que viu de repente havia de gravar na sua memória para sempre. Tudo aconteceu numa fração de segundo. Elis envolveu o olhar para o céu e lá estava algo exuberantemente mais lindo que o jardim. Lá estava o sol do dobro do tamanho conhecido nas suas manhãs terrenas. Dezenas de pessoas olhavam também para o astro-rei. De cor predominantemente alaranjada brilhante, não cegava nenhum dos que o contemplavam. Tais indeléveis impressões levaram o espírito do jovem a um estado de reflexão e respeito por algo indefinidamente superior e sábio que o impacto lhe tolheu a voz, tamanha a emoção. Incontidas lágrimas brotaram-lhe copiosas. Em seu socorro solidário, também com os olhos contendo teimosas lágrimas, veio Clemente, convidando-o a se sentarem num banco próximo. O banco, formado de alvo mármore, denotava limpeza. Antes de sentar-se, Elise ainda viu que o banco continha uma frase impressa no encosto. A amizade é o perfume da alma. Era emocionante. Sentaram-se. Clemente, entre paternal e filosófico, falou. Eu também, quando vi pela primeira vez esta mesma paisagem, transportei-me muito para pertinho de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, caridosamente, permite a existência deste posto de triagem. Todas as pessoas que têm o merecimento de aqui estacionar por algum tempo necessariamente saem reconfortadas e felizes, rumando para futuras etapas renovadoras do espírito. Elysian conseguiu, graças à solidariedade do amigo, retomar um pouco do equilíbrio mental e, com esforço, reunindo os pensamentos, fragmentados pela emoção, balbuciou. Clemente, diga-me, por favor, como posso estar aqui conversando com você, vendo todas essas outras pessoas passeando tranquilamente neste local, se tenho certeza de que o acidente de que fui vítima foi de tanta gravidade a me matar? Elysian, em primeiro lugar, é preciso que seu coração se abra, voltando-se para a realidade, deixando abertas as portas da razão, de forma que o entendimento das verdades eternas comece, pouco a pouco, a ser a aquisição do seu conhecimento. Quando Deus, o grande Criador, na sua incansável e eterna obra, nos concede o dom da vida, ele nos concede também todo o tempo necessário para todas as etapas da nossa evolução. Evoluir é o permanente impulso de tudo criado por Deus. Até mesmo as coisas aparentemente sem vida própria, como as pedras, as montanhas, as praias, os mares, os rios, as árvores, tudo tem uma natural inclinação para progredir, para aprimorar a forma, a contextura, as propriedades e demais condições da sua destinação. Elysian interrompeu. Mas esse não é o mistério da vida? Sim, relativamente à origem dos seres vivos, nenhuma afirmação pode ser conclusiva, pois tal conhecimento só a Deus pertence. Contudo, podemos tão somente imaginar que um primeiro passo da criação faz o ser nascer no vegetal. Quem sabe, no mineral? Nesse caso, decorridos alguns longos estágios nos reinos mineral e vegetal, evoluem para a formação de um corpo carnal.
Tão depressa assim? Não, Elysian. O tempo tem tempo. Tudo acontece na hora certa. Esse primeiro ser orgânico carnal não tem consciência ou inteligência, mas tem, com certeza, o impulso divino de progredir. Progredir sempre. Talvez é por isso que possamos imaginar a existência, nele, de um rudimentar princípio inteligente. Após outros tantos estágios, que se contam por milênios de existência, esse ser primário do reino animal, sempre indo à frente em evolução, irá transformar-se em criatura humana. Isso quer dizer que os homens antes foram animais? Sim, os animais divididos em grupos, tais quais os felinos, os equinos, os caninos, etc., têm certas singularidades da espécie e aperfeiçoam-se até um limite máximo nessa espécie. Cada animal, assim aperfeiçoado, recebe o dom da inteligência e transforma-se num homem ainda muito primitivo. E, como o homem do primitivismo à civilização, também longos e difíceis são os caminhos que terá de percorrer. O homem nasce, cresce, vive, aprende, morre. Renasce algum tempo depois em novo corpo, novamente aprendendo e morrendo. Deus dá a cada homem um espírito e o mundo dá-lhe tantos corpos quantos necessite para sua libertação, alcançada quando adquirir as virtudes que, somadas, formam o amor universal, por tudo e por todos. São os anjos. Elísia interrompeu, pensando em si. Mas por que há pessoas que sofrem muito, são pobres e ainda por cima morrem tragicamente? Percebendo o caráter individualista da pergunta, Clemente respondeu. Em todas as existências, em todas as vidas, caracterizadas pelas jornadas terrenas, as dificuldades encontradas pelo homem são decorrentes da má escolha que desde o começo ele fez, pendendo para as coisas e ações erradas, por isso mesmo negativas e prejudiciais ao seu futuro. Como alguém prejudica o seu futuro? Acumulando erros sobre erros, desprezando oportunidades sobre renovadas oportunidades, sobrecarregando seu espírito de más tendências, que sobrepõe-se às boas no livre exercício que Deus concede a todos de escolher seus próprios rumos. O homem, por tantos erros, atinge um estado tal de saturação no mal que não conseguirá mais, pelos próprios meios, mover-se. Poderíamos dizer que fica como que atolado no pântano dos seus pecados. Aí, então, mais uma vez, a caridade do Criador se apresenta e, por um inteligente e bem programado processo, a redenção do réprobo é definida, sua revelia, já que não o fez quando podia. E quando é atingida a saturação no mal? Quando o homem, malbaratando o livre-arbítrio que Deus lhe concede, tentará interferir nas leis divinas. Como assim? Vou exemplificar. Quando um criminoso comete um mal, digamos um assassinato cruel, perante a justiça divina, a vítima resgata uma dívida de igual quilate, passando o malvado a devedor. É certo que aquele que morreu assim tragicamente em vidas passadas já fez alguém morrer assim também. Quanto ao assassino, ele nada mais significou do que um eventual agente do karma, lei de ação e reação, pois, se não fosse por ele, o devedor morreria da mesma forma, por acidente ou doença, já que Deus tem inimagináveis meios de manter o equilíbrio da justiça. Quando, porém, um criminoso busca atingir criaturas sem dívidas, não o conseguirá, pois a mesma lei do karma age com imbatíveis mecanismos para só permitir cobrança a culpados, jamais a inocentes. Nesse caso, o criminoso será obstado, de uma forma ou de outra, sendo considerado saturado no mal, tanto quanto terá atingido o limite do livre-arbítrio,
perdendo-o por consequência, até que, de reajuste em reajuste, volte a merecer tamanha dádiva. Clemente estava visivelmente triste. Parecia relembrar coisas do passado. Aduziu melancólico. Para tal criminoso, uma suportável carga de dificuldade será compulsoriamente imputada e o seu débito, pouco a pouco, será resgatado. À medida que resgata suas dívidas, essa criatura ilumina seu espírito, eis que a dor de todas as professoras é a melhor. Suas lições despertam a solidariedade de quem passa ou passou por elas, fazendo com que tais aprendizes sintam incoercível desejo de ajudar aos outros que venham vindo logo atrás, dos largos caminhos do mal para os estreitos caminhos do bem. Elísia sentiu nas últimas palavras de Clemente a certeza plena de que o amigo falava por experiência própria. Manteve-se silente, mas febrilmente pensativo. Que derrotas teria sofrido Clemente? Como entender que tão boa criatura pudesse um dia ter agido com maldade para com alguém? Santo Deus! E eu? Quantos pecados terei para apagar? Mas era isso mesmo que ele acabara de afirmar. Todos nossos sofrimentos são resultantes de erros do passado, e isso na convivência entre seres inteligentes, isto é, entre homens. Sim, só homens podem, por decisão, por opção, por livre-arbítrio, causar mal a outros homens. Clemente captou pelas ondas do pensamento as ideias de Elysian. Por isso, meu caro Elysian, é que nós todos, com maior ou menor convicção, precisamos nos esforçar para nos corrigir. Uma das melhores maneiras de consegui-lo, sem dúvida, é praticando a amizade. Na prática da amizade, iremos também progredir nesse tom de ação, e a amizade por poucos transformar-se-á, com o tempo, em amor para muitos. E um dia, quando evoluirmos muito e muito, seremos assim como o grande amigo Jesus, que é amigo de todos os seres vivos do mundo, plantas, animais e homens. Permanecia Elysian intensamente impressionado pela beleza, perfume e arranjo das flores daquele deslumbrante jardim. As sensações que o envolviam eram por demais agradáveis. Em pouco mais de uma hora, o destino dera-lhe um amigo sábio, cujas palavras faziam ferver o raciocínio. Sentindo-se parcialmente fortalecido, foi convidado por Clemente para andarem, a passo lento, pequenas distâncias para um reconhecimento superficial daquele benfazejo lugar. Calmamente, os dois jovens levantaram-se do acolhedor banco e iniciaram caminhada por entre as ruelas, as quais denotavam a presença de outras pessoas, todas em andar calmo, duas a duas. A mente de Elysian trabalhava freneticamente e, de repente, ele situou suas lembranças nos instantes finais da tragédia que levara-o ao desencarne. Instantaneamente sentiu-se mal. Muito mal. Levou as mãos à cabeça, buscando apalpar os ferimentos, e identificou delicadíssimas ataduras envolvendo-os. Esse curativo estava despercebido até então. Não fora Clemente ampará-lo presto, teria tombado ao chão. Colocando a destra na fronte de Elysian, o assistente do posto levou o olhar para o céu e pronunciou palavras de súplica e amparo de Jesus ao jovem desfalecente. Elysian logo deu mostras de recuperação. Um senhor de aproximadamente 47 anos, que passava naquele momento por ali, seguido por um grupo de mais ou menos 30 pessoas,
parou um instante, desligando-se do grupo. Chegou junto aos dois jovens, em atitude reverente, também orando, olhando fixamente para Elysian. Em tom brando, determinou que afastasse seus pensamentos das coisas infelizes em que se fixara. Substitua as cenas de dor pela imagem dessas flores que Deus autorizou a que desabrochassem. Elias, recuperando-se mais um pouco, agradeceu em tom humilde ao homem e a Clemente a ajuda recebida, rogando-lhes desculpas pela fraqueza a que se entregara. O homem, feliz pela ação praticada, afastou-se e, reunindo-se ao grupo que o aguardava à distância, seguiu avante. Colocando a mão no ombro de Elysian, Clemente disse-lhe: Antes do que eu pensava, você conheceu o nosso diretor, o Dr. Roboels. Ele é tão bom que todos aqui têm-no na conta de pai. E aduziu: Esgotaram-se as 2 horas programadas para nosso passeio. Melhor será nos recolhermos aos aposentos de onde viemos. Elysian refletiu no que acabara de ver e ouvir e, novamente invigilante, pela falta de cuidados com os pensamentos e de obediência às recomendações de encerramento do passeio, perguntou de chofre: Clemente, eu morri? Sim, mas por enquanto melhor será você compreender que a morte é mudança de vida, de situação, de plano, de endereço. É apenas uma mudança, nada mais. Posteriormente, em encontros de aprendizado, você será mais esclarecido sobre esse assunto. Importante agora é a certeza de que a morte tradicional é uma mentira. Não satisfeito com a resposta, já que seu objetivo era outro, Elysian torpedeou. Aceito que houve uma mudança chamada morte. Agora, diga-me a verdade com toda sinceridade. Se eu morri, se eu mudei, como diz você, por que ainda não recebi a visita nem notícias do meu pai, que também fez essa mudança desde que eu era criancinha? Seu pai está em outra instituição, e se houver permissão, em breve tempo você poderá recebê-lo em visita. Por agora, repito, cumpre que você se refaça dos últimos acontecimentos, crie forças e desenvolva a vontade de retornar à escola, pois a finalidade maior deste posto é intercambiar as citadas mudanças. E, a partir da recuperação dos atendidos, recambiá-los a outros grupos, a outros postos, em maiores espaços, para seguimento da evolução de cada um. E concluiu enfático: Vamos retornar. Percebendo que essa era quase uma ordem, Elysian obedeceu de boa índole, penitenciando-se de sua impulsividade a pouco. Durante mais 2 meses, Clemente foi companhia assídua de Elysian. Muitas e muitas foram as lições transmitidas a este. Muito aprendeu Elysian. Entre ambos desenvolveu-se tamanha amizade que, quando Elysian pedia licença para narrar algumas passagens de sua vida terrena, narejando os olhos ao falar da mãe, Clemente igualmente chegava às lágrimas. Ao falar do seu amor irrealizado, Elysian sentiu o embargo na alma e o pranto era inevitável. Clemente, que via no assistido um sincero amigo, mais que amigo, um irmão, sentia-se também admirador daquela jovem que roubara o amor do coração de Elysian, não devolvendo-o mais. Ao falar de Joane, Elysian descrevia como sendo talvez a mulher mais bela do mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.